vida dos irmãos. Meus irmãos, quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Nivaldo, que está conosco nessa noite, nos dá honra, e a todos os demais obreiros que aqui compõem o corpo de obreiros desta noite, desta casa, em nome de Jesus. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos. Marcos capítulo 2. Vamos ler a partir do verso de número 1. Marcos capítulo 2, verso de número 1. Lembro-me de outra vez estar aqui, ter pregado esse texto, mas preguei sobre as 4 visões de Cristo. E hoje nós teremos uma outra palavra. Todos encontraram? Digam amém. Amém. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles acharam lugar, e anunciaram-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas que estavam assentados ali arrazoavam em seu coração: por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhe: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante tomou o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirar todos e derem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Aleluia! Glória! Meus irmãos, hoje eu quero pregar um sermão temático, mas ao mesmo tempo um sermão expositivo, analisando o texto. Hoje eu quero pregar sobre o seguinte tema: uma verdadeira amizade, ou um amigo verdadeiro. Jesus estava em uma carreira de muito trabalho, pregando a palavra de Deus, e ele vai para Cafarnaum, provavelmente para descansar. Ele já vinha de muitos dias de carreira, pregando, anunciando o Evangelho do Pai a todos os corações. Mas correu a notícia de que Jesus estava em casa, e logo fluiu para ali uma grande multidão. Todas as vezes que a Bíblia diz grande multidão, não tem menos de 2.000 pessoas, aproximadamente 2.000 pessoas. E é nesse tema que eu quero trabalhar. E eu queria contar, antes do texto da mensagem, uma história que conta que um exército foi a uma batalha. Tendo ordem de recuar, o seu comandante dando aos seus soldados, eles recuaram e ficou um soldado ferido no campo de batalha. Quando chegaram no acampamento, o amigo daquele soldado pediu ao comandante que o desse autorização para ele voltar para buscar o seu amigo que estava ferido. O comandante então disse: não, você não vai voltar ao campo, nós já perdemos ele
Se você volta ao campo, você pode ser vitimado também, e aí é -2 em vez de -1. A noite chegou e aquele soldado, desobedecendo a ordem do comandante, foi buscar o seu amigo. Chegando no campo aonde seu amigo estava, trouxe para o acampamento. Quando chega o dia, já está raiando, e todos observam a cena que ele traz o seu amigo sobre seus ombros. O comandante então toma posição e se aproxima, e o soldado que ele traz não estava mais vivo, estava morto. E ele disse ao comandante, o comandante disse ao soldado: está vendo, soldado? Eu não disse ao senhor que não adiantava ir buscar mais ele? Ele, no meio de todo acampamento, de todos os outros demais companheiros, disse: sim, senhor comandante, mas quando eu cheguei lá, ele ainda estava com vida. E ele me disse uma palavra: amigo, eu sabia que você vinha me buscar. Nós temos o maior amigo, o Paracleto, aquele que está ao nosso lado, o Espírito Santo. Mas nos dias em que vivemos, precisamos de amigos. A sociedade, o mundo, o sistema diz que nós não temos amigos. É mentira. O nosso Jesus, quando já está perto de concluir sua obra, ele reuniu os seus discípulos e disse: eu não vos chamo mais de servo, eu vos chamo de amigo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em outras palavras, um amigo íntimo, ele sabe o que o outro precisa. Embora esteja desgastado o termo amigo, e o mundo diz que nós não temos amigo, eu não acredito nisso. Eu sempre confiei nos amigos e sempre conto com os amigos, porque a Bíblia diz que há amigos que são mais chegados que irmãos. Se eu disser que não tenho amigo, eu estou dizendo que a Bíblia é mentirosa. E é nos momentos mais importantes da nossa vida que nós contamos com os nossos amigos. Na hora da maior dificuldade da vida, nós procuramos os nossos amigos. É aquele que vem na mente em primeiro lugar. Talvez aquele que come o churrasco, talvez aquele que vai às festas, você não lembra. Mas o amigo, na hora difícil, você jamais esquecerá dele. Ele é aquele que te socorre quando as coisas estão difíceis. Falando no tema que eu quero trabalhar nessa noite, baseado nesse texto, em primeiro lugar, a amizade verdadeira e um amigo de verdade, ele não é amigo por conveniência. Nós vivemos um contexto onde muitas pessoas estão tendo e construindo amizade em cima de interesses. Tem amigos das falsas amizades, porque eles vêm com interesse naquilo que nós possuímos. Tem amigos que só nos procuram quando é para fofocar. No dia que você não fofoca, ele não tem mais amizade. Tem amigo também e amigas que só se juntam para falar das coisas ruins da sua vida, da sua doença, da sua luta. E no dia que aquela outra amiga ganhou a vitória, ela jamais não é amiga, porque só era amiga enquanto estava na prova. A amizade acaba quando um é abençoado. Isso é amizade ou somente pela derrota, ou amizade por interesse, por conveniência. Por isso não suporta ouvir a vitória de outro. O amigo verdadeiro, ele se alegra quando o seu amigo está tendo vitória. E o amigo falso entristece ou fica triste quando o seu amigo está triste. Então vamos lá. Primeiro amigo, ou o que demonstra nesse contexto aqui de uma amizade verdadeira, é que o amigo verdadeiro, como esses 4 que levam esse paralítico a casa lá em Cafarnaum, eles acreditam
de mudança, mesmo quando todos ou toda a situação parece contrária. Observe que este homem é um paralítico que foi levado por 4 homens. O contexto desse texto, a cultura em que eles viviam, quando alguém sofria de um problema físico ou uma paralisia principalmente, a família apostava 3 anos se havia cura, se havia possibilidade. Não havendo cura, não havendo possibilidade, a família largava na rua e aquela pessoa vivia agora como um mendigo. Por quê? Porque na cultura deles, ter alguém com uma deficiência física, eles entendiam que era maldição sobre a família. Era uma vergonha para uma família ter alguém com um problema de paralisia. Mas observe que corre a notícia de que Jesus estava em uma casa em Cafarnaum e eles levaram esses 4 amigos, eles acreditaram que havia uma possibilidade daquele homem ser curado. Aleluia. Observe que eu estou trabalhando o primeiro ponto, que uma amizade verdadeira, o amigo verdadeiro é aquele que acredita na possibilidade da nossa mudança, mesmo quando não há a visão no contexto humanamente falando. Amém. Ou seja, são aqueles que confiam e sabem que há uma possibilidade de mudar, porque tem amigos que na hora da dificuldade, na hora que ele olha o quadro, esse cara é paralítico, não tem condição, nunca foi curado, nunca vai ser curado, deixa para lá. Não, esses amigos olharam para ele e disseram: você pode mudar. Deus pode mudar a tua história. Independente do grau da deficiência, independente do grau da dificuldade, eles acreditavam que a pessoa daquele homem poderia ser mudada. Sabe aquele amigo que vê a gente lutando, errando, mas ele nunca chega e diz assim: desista, para. Ele chega e diz: vai em frente, um dia você vai acertar. Esses 4 amigos, eles pegam esse paralítico e levam ele, provavelmente ele é tetraplégico, e colocam ele numa cama e diz: nós vamos levar você para onde Jesus está, porque nós acreditamos que ele pode mudar a sua vida. O amigo verdadeiro acredita nas nossas mudanças, mesmo quando não há possibilidade de mudar. É verdade. Ele é a escória daquela sociedade. Agora imagine a cena: 4 homens carregando um paralítico, que o texto diz no verso 4, aliás, no verso 4 exatamente, a última parte diz que eles levavam e baixaram sobre a abertura do leito a que jazia um doente. Essa palavra jazia aqui tem o sentido de alguém morto, sepulcro, uma pessoa que está morta, uma pessoa que para a sociedade não vale nada. Mas o amigo verdadeiro, ainda que a sociedade diga que você não presta, que você não consegue, que você não vai, ele acredita que há uma possibilidade de mudança. Ele não desiste, ele não perde a esperança de uma mudança na sua vida. Esse é um amigo verdadeiro, que ele nunca desiste de você. Aquele que diz: já vou desistir, não dá mais não, todas as vezes você erra. Em segundo lugar, uma amizade verdadeira, estão sempre dispostos a nos carregar quando é preciso. Há momentos que a gente precisa de alguém que nos carregue, mas não nos carregue como este paralítico, porque graças a Deus nós não somos paralíticos, mas alguém que nos carregue emocionalmente. Às vezes a gente precisa de alguém que a gente tenha intimidade de abrir o nosso coração, chorar com ele, conversar as nossas dores, falar das nossas fraquezas e viver com aquela pessoa os momentos difíceis da sua vida, porque isso é escasso. Quando nós procuramos alguém para conversar, para abrir nosso coração, amanhã está na Rede Globo. Quando não está na Rede Globo, está no WhatsApp, que é pior do que a Globo. Caminha numa velocidade terrível. Nós não temos pessoas que nos carreguem, amigos que carreguem conosco as nossas cargas emocionais, os nossos choros, nossos traumas, as nossas fraquezas,
conosco as nossas alegrias. Aí, o verdadeiro amigo, ele nos carrega na hora mais difícil da vida. Você sabe disso, que se você já passou por algumas lutas na vida, quando você perde um ente querido da família, o pai, a mãe, o irmão, alguém, você sabe para quem você liga, não é? Você sabe o que eu estou falando aqui nessa noite? Quem são os amigos que podem nos carregar nessa hora, que está ali com a gente, que nos carrega e diz: eu estou aqui com você, vamos em frente. E há momentos que a gente precisa de alguém que nos carregue as nossas lutas, as nossas dores, os nossos traumas. Os verdadeiros amigos, eles estão conosco nas horas escuras da noite, que não há luz. Ele está conosco no meio do caminho, quando todos nos abandonam. Esses 4 homens disseram: nós vamos levar você, nós vamos carregar você, você não tem como ir, mas nós acreditamos que Deus pode mudar a tua vida. Amigo verdadeiro é aquele que acredita na possibilidade de mudança da nossa vida. Amigo verdadeiro é aquele que nos carrega nos momentos mais difíceis, quando todo mundo nos deixa. E às vezes nós temos esposas que não é amiga de marido, nós temos maridos que não são amigas de esposa, que às vezes precisa de outras pessoas para convidenciar seus traumas, suas dores, suas lutas. Nós temos pais que não são amigos dos filhos, nós temos filhos que não são amigos dos pais. Por quê? Porque quando essas pessoas estão em lutas, muitas vezes elas procuram outras pessoas. Elas precisam de amigos. Nós precisamos de amigos que acreditem na nossa possibilidade de mudança. Nós precisamos de amigos que nos carreguem nos momentos mais difíceis. Esses homens não abrem mão, eles vão carregar esse paralítico. Em terceiro lugar, nós precisamos de amigos verdadeiros, que não nos deixam de andar conosco. Preste atenção no que eu estou pregando nessa noite. Amigos verdadeiros que não nos deixam de andar conosco, mesmo quando surgem obstáculos na nossa frente. Eles pegaram aquele paralítico, 4 homens, e trouxeram. Quando eles chegaram, o que é que o texto diz? Diz que a casa estava lotada, não tinha como entrar, não tinha como, de jeito nenhum. O que era que eles podiam fazer? Olha, nós tentamos de tudo. Nós trouxemos você até aqui, mas está vendo? Não tem a dificuldade é grande, não tem como você entrar. Nós já fizemos a nossa parte. Não. Quando eles chegaram lá, eles não deixaram de andar com ele, mesmo quando apareceu obstáculo. O que foi que eles fizeram? Eles disseram: nós não vamos deixar você aqui. Na porta você não tem como entrar. Janelas não há para você entrar. O povo não vai deixar você entrar. Mas nós somos amigos verdadeiros. Nós não vamos deixar você na mão. Essa é a amizade que não nos deixa de andar. Porque tem gente que só anda com a gente quando a coisa está boa, né? Quando tem carne para comer em casa, quando tem a sopa das 5 da tarde, quando tem uma sobra de alguma coisa para ele levar, essa pessoa anda com você. Mas na hora que a luta chega, que a perseguição cerca a tua vida, aquelas pessoas te deixam. O verdadeiro, ele tem, porque tem amizade que só dura enquanto não chega a prova, né? Quando chega a luta, quando chega a dificuldade na sua vida, cadê aquela pessoa? Não está mais ali. Eles disseram: não, nós não vamos deixar você aqui, nós não vamos abandonar você. Em quarto lugar, o amigo verdadeiro é aquele que, mesmo quando as portas estão fechadas, eles não desistem e tem sempre uma ideia. Rapaz, não tem janela, a porta não dá para entrar, tem muita gente, mas nós não vamos deixar ele aqui. Alguém tem uma ideia? Se não entra pela porta, se não tem janela, por baixo não dá, há uma possibilidade possível. Sabe o que eu quero dizer com isso? A amizade
que está conosco, mesmo quando as portas estão impedindo que você não passe, mas que você tem um amigo que sempre lhe dá uma ideia na hora mais difícil da vida. É importante andar com amigos verdadeiros, porque são aqueles que, na hora que tudo parece que não há mais saída, a gente fica parado e ele chega e diz assim: tem uma saída, tem um jeito. Sabe aquele que tem sempre, como diz o ditado, uma carta na manga para ajudar você? Ele tem sempre uma ideia, ele tem sempre alguma coisa que vai te ajudar na hora mais difícil. Esses são os amigos que estão conosco, mesmo quando as portas se fecham. E ele tem uma amizade baseada não em portas, porque mesmo não havendo portas, ou portas estando fechadas, ele é presente. Agora, a Bíblia diz que quando Jesus morreu, foi crucificado, os discípulos estavam com medo, reunidos em uma casa e as portas estavam fechadas. O evangelista faz questão de frisar isso, que as portas estavam fechadas ou trancadas. Mas diz o texto que Jesus se pôs no meio deles e disse: paz seja convosco. O que eu entendo aqui é que o meu Deus, Ele é o único Deus que opera em nossas vidas, mesmo quando as portas estão fechadas. Porque operar enquanto as portas estão abertas é muito fácil. É muito fácil profetizar quando você está galgando grandes momentos da vida. Difícil é profetizar como Ezequiel profetizou no meio de um vale de ossos secos. Difícil é profetizar quando você olha em redor dos seus olhos e Ezequiel faz um exame e diz: estavam sequíssimos. E é no meio do vale, e é no meio da prova, e é no meio da luta que Deus quer que a gente profetize. As portas estão fechadas, não há possibilidade de entrar, mas os amigos não desistem. Nós vamos entrar, se possível. Sabe o que é isso? Amigos que quebram protocolos para te dar vitória, e não importa o que vão dizer de vocês. O texto diz que Jesus estava pregando a palavra, porque Jesus nunca perdeu tempo. Nunca perdeu tempo. Jesus nunca veio para um lugar para ser pessoas que alegram auditório. Jesus nunca veio ao público para ser alguém que apenas saciasse a fome do povo. E ele disse: o povo me segue não é pelo que eu estou pregando, é porque ele tem vontade de comer o pão que eu multiplico. Mas sempre que Jesus tinha uma oportunidade, ele pregava a palavra. A multidão chegou ali, quem sabe uma multidão de gente querendo milagres, querendo tantas coisas. Jesus disse: eu vou pregar a palavra. E ele pregava a palavra. E diz o texto que eles abriram um buraco correspondente exatamente aonde Jesus estava. Sabe o que acontece? Eu não sei como, mas eu acredito que eles ouviram a voz de Jesus, porque a voz de Jesus é inconfundível. E quando eles perceberam aonde Jesus estava, eles abriram um buraco. Agora imagine o culto, né? Jesus está pregando e ali dentro da casa só estava a elite, os fariseus, os escribas, observando o que Jesus ia fazer. Aí Deus é sempre poderoso, porque ele disse, Jesus disse em João capítulo 4, que Deus procura os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Mesmo que eles não estejam dentro do culto, Deus manda eles para lá, por cima do teto. E eles abrem o buraco e põem o moço descendo aonde Jesus estava. Agora, o que eu acho interessante é que Jesus não olha primeiro para o paralítico.
O texto diz que Jesus, olhando e vendo a fé deles, surpreendeu Jesus aqueles amigos. E eu disse na minha igreja: qualquer amigos que não nos leve para Cristo não é amigo. Esses amigos foram amigos que conduziram aquele homem até aonde Jesus estava. Aqui eu abro um parênteses para as nossas amizades que nos afasta de Deus, que zomba do nosso Cristo, que brinca com as coisas sagradas, que não comunga da nossa fé, e nós estamos fazendo com esse povo aliança. Esse povo que não nos edifica, esse povo que não tem uma palavra que nos consola, que nos conforta, que nos exorta. Amigos que não nos levam a Cristo não é amigos. Os nossos amigos verdadeiros, eles nos levam a Cristo, seja de que forma nós estejamos rastejando sem poder andar. Eles colocam uma cama, põem um ombro e dizem: eu quero te levar para Cristo. Você pode estar quebrado, machucado, arrebentado, decepcionado, mas você precisa ter um encontro com Cristo. Aleluia! Por isso, muito cuidado com seus amigos. O que tipo de amizade você tem? O que tipo de amigo que tem? Ele te edifica ou eles te afastam de Deus? E aquele paralítico desce aonde Jesus estava, exatamente ali. Jesus vai olhar para o paralítico agora e diz: homem, perdoados estão os teus pecados. Quando Jesus termina de dizer isso, os escribas que estavam ali dentro não estavam para cultuar, estavam ali para observar o que Jesus ia fazer. Aí o texto diz que eles arrazoavam dentro de si, no coração: como é que pode? Eles estavam pensando. E eu acho interessante como o texto diz que Jesus, vendo o que eles pensavam, porque Jesus tem um olhar que ninguém tem. Ele é capaz de nos observar no meio de uma multidão dessa aqui. Talvez você que sentou lá por trás, talvez você senta aqui na frente ou no meio e fica assim: poxa, será que alguém está me vendo? Parece que ninguém conhece a minha vida, a minha história. Jesus sonda a tua história. Ele te vê, Ele sabe o que você passa, Ele sabe a tua dor, Ele sabe a tua angústia, Ele sabe o que você está precisando, porque Ele é capaz de ter um olhar muito mais profundo do que os olhares humanos. Ele olha o coração daqueles homens que estão murmurando, dizendo: como é que pode? Isso é blasfêmia. Só quem pode perdoar pecados é Deus. Jesus olhou para eles e disse: por que arrazoai em vossos corações? Só porque eu disse a este homem: perdoados estão os teus pecados? Qual é mais fácil? Dizer a este homem: perdoados estão os teus pecados? Ou dizer a ele: toma o teu leito e anda? A visão humana, escute, a visão humana, o mais fácil seria dizer: perdoados estão os teus pecados. A visão humana. A visão divina, não. Jesus disse: não tema aquele que mata o corpo e pode fazer nada mais. Nós temos aquele que mata o corpo e lança a alma no inferno. O mais complicado para aquele homem era ter o seu pecado perdoado. Mas Jesus disse: para que saibais que o Filho do Homem tem poder, aleluia, autoridade, aleluia, eu te digo: toma o teu leito, levanta, toma o teu leito, aleluia, glória a Deus. E o que acontece é tremendo, porque olha o que diz o verso 10: para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Que coisa interessante. Por que Jesus não disse: toma o teu leito e vai embora? Porque Jesus sempre preservou a família. Aleluia. Jesus está dizendo para aquele homem: vai para a tua casa. Por quê? Quem sabe, eu estou conjecturando, não estou afirmando porque o texto não diz isso.
Mas quem sabe, provavelmente a família daquele homem havia o abandonado. Quem levou aquele homem foi 4 amigos. Jesus disse: levanta, toma teu leito e vai para a tua casa. Sabe por quê? Porque aquela choupana que você considera que é pequena, apertada, que você às vezes murmura por dar ali, eu quero dizer, ali é um lar. Porque o dinheiro pode te dar a possibilidade de comprar uma mansão, mas um lar ele não tem capacidade de te dar. Valoriza a tua casa. A casa ali não é só casa no contexto estrutural, mas no contexto familiar. Valorize a sua família. Por mais que ela tenha te decepcionado, por mais que ela tenha te abandonado, por mais que ela não tenha confiado em você, Jesus está dizendo: volte para a sua casa. Volte para a sua casa, sua família. Jesus vai restaurar as 5 áreas deste homem. Ele vai restaurar a área espiritual. Ele perdoa os pecados daquele homem. Paralítico não poderia nem dar oferta. Paralítico não poderia nem entrar no templo. Segunda área que ele restaura daquele homem: sua área física. Ele era paralítico. Terceira área que Jesus restaura daquele homem: sua área emocional. Ele disse: homem, levanta, fica de pé. Aleluia. A posição ficar de pé na Bíblia é posição de honra. Foi por isso que quando Deus apareceu a Ezequiel, ele disse: Ezequiel, levanta e põe de pé, porque eu quero falar contigo. Essa posição, quando João apareceu, Jesus apareceu para João no Apocalipse, quando João disse: eu vi uma voz que falava comigo, a voz como de muitos trovões, de muita trombeta, como muitas abas. Eu virei profeta e falava comigo, e eu caí como morto. Mas ele veio, me tomou pela mão e disse: João, não temas, sou eu o que fui morto e revivi, e estou vivo pelos séculos dos séculos. Amém. Espiritual, física, emocional. Agora ele restaura sua área social. Levanta e vai para a tua casa. Sabe o que Jesus está dizendo? Passe nas ruas aonde você mendigava. Passe nas becos aonde muito te deve esmola. Passe na rua dizendo: eu estou de pé, eu estou de pé, eu estou andando, eu tive um encontro com Jesus. A área que Jesus restaura desse homem é a área familiar. Por isso que ele disse: volta para a tua casa. Eu tenho uma palavra de Deus, estou concluindo. Eu tenho uma palavra de Deus para você que talvez foi decepcionado com sua família e está aqui nessa noite. E eu não estou aqui julgando razões, nem estou dizendo que você tem ou não tem. Eu estou dizendo para você voltar para a sua casa, para a sua família, reatar os seus laços. Mas pastor, fui vitimado, fui esquecido, fui abandonado. Obedeça a ordem do mestre. Ele não disse: aquele homem vai procurar emprego, vai morar onde você estava. Não, ele disse: vai para a tua casa, volta para a tua família. Não estou querendo saber aqui quem tem razão, quem não tem razão. Eu estou querendo que você viva um dos maiores patrimônios que Deus constituiu: a família. A família não é uma coisa pequena. Desde o Éden, quando Deus faz Adão e Eva, ele começa toda a história da redenção com um casamento, com uma família. Quando Jesus inicia seu ministério em Caná da Galileia, seu primeiro milagre no casamento, o Apocalipse vai ser concluído e selado com as botas do Cordeiro, o casamento da igreja com a sua noiva, com o Cordeiro. Volta para a sua casa. Agora eu não sei a cena, como aquele homem chegou em casa. Parece a cena daquele homem, daquele Pedro, quando estava preso e que ele foi solto pelo anjo, e ele bate na porta onde a igreja estava orando, e uma jovem vai lá, abre a porta. Quando ela abre a porta, quem é? Pedro. Ela corre a um dos irmãos que estão orando, ela nem abriu a porta, ela ficou tão pasma, ela nem abriu a porta, correu e disse: é Pedro. Alguém disse: não pode ser, deve ser um anjo, nós começamos a orar agora. Ela disse: é Pedro. Quem sabe aquele homem quando chegou na sua casa, e alguém disse: alguém está batendo
Vai alguém ali? Geralmente a gente manda as crianças atender, né? Vê lá, menino, quem é? Quem sabe, ninguém sabe o tempo que aquele homem era paralítico. Outros paralíticos dizem a idade, mas não diz aqui quantos anos esse homem era paralítico. Diz que ele era paralítico. Quem sabe o menino tinha nascido, nem conhecia ele, só tem um homem ali. Não sei quem é, não, é estranho. E a mãe disse: eu vou ter que ver quem é. Ou o pai, ou o irmão. E quando eles chegam, uma coisa interessante, Jesus disse àquele homem também: pega a tua cama e leva ela. E aquele homem entra naquela casa, ninguém sabe que cena foi. Pode ter sido uma cena de muito chorão, não é? Você imagina alguém da sua família que você não vê há anos, que foi lançado, jogado na rua. Talvez tenha pessoas aqui que têm irmãos, amigos, ou alguma pessoa que já faz anos que ninguém sabe onde mora, onde está. Imagina aquela pessoa chegar no dia de domingo em casa, sem você menos esperar. Imagina a cena daquele cara chegando em casa. Imagina. Mas Jesus mandou ele de volta para a sua casa. Eu quero concluir. Falei sobre 4 pontos de uma amizade verdadeira. Concluir mostrando para você como você deve ser um amigo do próximo. E primeiro, não julgue o amigo. Não seja juiz. A gente tem a capacidade de julgar muito rápido. A gente escuta tanta coisa assim, a gente já conclui tal coisa. O verdadeiro amigo não faz juízo de nós precipitado. Ele espera o momento. Sabe aquele verdadeiro amigo que o cara disse: olha, fulano fez isso e isso, ele disse: fez nada. Mas ele fez. Não, mas eu não acredito que ele fez. Não, mas ele fez. Não, eu não acredito. Eu preciso conversar com ele. Sabe aquele? Mas tem gente que corre um boato. Eu sabia, é isso mesmo, ele fez. Você nem sabe se ele fez. O verdadeiro amigo não é juiz do outro. Ele espera os fatos se consumar para tirar as suas conclusões e não julgar o outro, mas aconselhar ele a sair daquela situação. Segundo lugar, o verdadeiro amigo se coloca no lugar do outro, porque ele sabe que ele caiu, mas quem está de pé, ore para que não caia. O grande problema é que nós pensamos que a gente somos bom demais, santinho demais, perfeito demais, e que quando o cara cai, a gente mete o pau na pessoa, no amigo, e pai, acaba com tudo. E terceiro, o verdadeiro amigo, ele vence os preconceitos. A palavra preconceito já diz: os conceitos antes tomados de qualquer coisa. Sabe aquele amigo que está com a gente quando todo mundo diz que você não presta? Aquele amigo que não desiste da gente, todo mundo está dizendo na sociedade que o cara é isso, que ele não é mais aquilo, e tá, você diz, quando você pensa que não, ele está lá. Quem é aquele? Meu amigo. Em quarto lugar, um amigo verdadeiro, uma amizade verdadeira, aceita e respeita as diferenças dos outros. Sabe aquele amigo que ele gosta de comer o sushi e o outro não gosta? Mas não é porque eu não gosto de sushi que a gente vai perder nossa amizade. A gente respeita as nossas diferenças. O amigo, o conceito de cada um diante das diferenças. E por último, um amigo verdadeiro, ele perdoa e não guarda mágoa do outro. Aleluia. Mas ele não só perdoa, ele também é mediador entre dois amigos que brigam, e ele traz o perdão. Se você não tiver seu coração aberto para perdoar, você nunca vai ter amigos. Porque todos nós temos defeito. A gente faz coisas com nossos amigos que ele tem vontade de matar. Essa semana eu perguntei na igreja: você tem vontade de matar alguém? Aí alguma gente não levantou a mão. Eu disse: deixa de ser mentiroso. Quem é que nunca teve vontade de matar? E às vezes a gente tem vontade de matar amigo mesmo. Pô, nem me fez tanta raiva. O cara me aprontou tanto. Sabe qual é a vontade que eu tenho? De matar.
aquele miserável. Mas ele é meu amigo, a vontade de matar passa e vem um sentimento de amor que gera perdão. Se você disser, não, eu não vou perdoar, pois esqueça, amigo, porque todo amigo te decepciona, arruma problema, traz dificuldade, porque somos um ser composto de pecados. Perdoe, tenha capacidade de perdoar. Perdoar não é amnésia, perdoar é a capacidade de lembrar das coisas e não sentir mais raiva. Um dia a irmã disse a mim no gabinete, pastor, como é que eu vou perdoar meu marido? Toda vez que eu olho para ele, eu vejo que ele me traiu. Depois aí é onde está o segredo do perdão. É você olhar para ele, lembrar que ele te traiu e não ter raiva, ter amor, ter um sentimento diferente. E aí você termina dizendo, você pudesse falar para mim, dizendo, pastor, está difícil ter aqui, mas eu quero te apresentar o único amigo verdadeiro, Jesus. Ele é aquele que está conosco. Mesmo que nós venhamos andar pelo vale da sombra e da morte, Ele está conosco. Ele não nos abandona. Mesmo quando nós somos lançados na cova dos leões, Ele entra conosco. Mesmo quando nós somos jogados na fornalha de fogo, Ele também está lá. Aleluia, Jesus. Partindo desse melhor amigo, nós podemos construir amizades baseadas em Cristo. Se a nossa amizade não estiver construída num amor de Cristo, pode ser uma amizade falsa. Ele nos amou e nos amou até o fim. Que Deus nos conceda um coração de amizade verdadeira. Amigos que confiem na nossa mudança, mesmo quando a gente está tudo perto. Amigo que não deixe de andar conosco quando as portas se fecham. Amigos que sempre tem uma saída na hora do mais difícil. Que Deus nos dê um coração de amigos. Que nós sejamos amigos mais. Porque a gente está precisando ser amigos. Amigos verdadeiros. E não tem coisa mais preciosa do que ter um amigo verdadeiro. Aquele que talvez não diz aquilo que a gente quer, mas diz aquilo que nós precisamos ouvir. Eu sei que talvez você veja aqui nessa noite querendo receber um monte de bênção, mas a maior bênção é receber Jesus como teu amigo, o Espírito Santo como teu amigo e construir amizades verdadeiras, amizades que choram, que nos carregam e que está conosco. E quando isso acontece, o texto diz que todo mundo se admirava e deram glória a Deus, dizendo que nós nunca vimos uma coisa desse tamanho. Deus, quando faz milagre, não é para a exaltação de homem, é para a glória dele. Aleluia. A nossa amizade seja para a glória de Deus, que nós sejamos amigos de verdade, amigos de Jesus, que não cede, não abandona. Policarpo, 86 anos, colocado numa fogueira, e disseram: Policarpo, você já é um homem de idade, já é um velho, foi discípulo de João, o apóstolo João do Apocalipse, o nome dele Policarpo, foi discípulo de João. Colocaram a fogueira, tocha de fogo acesa, ele amarrado uma estaca, e disseram: tu já estás velho, Policarpo, só tem um jeito de tu descer daí, nega Jesus e nós te tira daí. Policarpo disse: ele nunca me negou, eu vou negar a ele. E ainda diz a tradição que ele disse: tocai fogo mais rápido, porque este fogo é um veículo que nos conduz ao encontro do meu Deus. Deus abençoe. Deus cubra a nossa vida com a sua palavra em nome
tá? Abençoando a vida desse aniversariante, desse casal, desse casal, completando 20 anos de casado, amém? Vamos orar. Deus amado, nós apresentamos, Senhor, cada um dos seus filhos que aqui estão completando mais um ano de vida. O Senhor derrame toda sorte de bênçãos sobre cada um deles, ó Pai. Bênçãos materiais, bênçãos espirituais, de toda sorte, ó Deus. Que o Senhor conceda graça aos teus filhos e faça os teus filhos prosperarem para a glória do teu nome. Abençoa, Senhor, a vida do pastor Josinaldo, da missionária Luciana. Que o Senhor conceda força, Senhor, para esse casal continuar fazendo a tua obra. Que o Senhor multiplique o amor na vida deles. Que o Senhor continue, ó Deus, ao lado dos teus filhos, conduzindo eles na tua obra, na tua seara, para a glória do teu nome, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Parabéns para você. Pequenos problemas, irmãos. O amor de Deus mostra no Cristo do Pai. A graça do Salvador Jesus Cristo, o seu Filho muito amado, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus seja conosco e com todo o povo de Deus. Estará em todo o globo terra hoje e por toda a terra da vida. Diga amém. Porque Davi, ele era um pastor. E esses versículos que eu li, os primeiros versículos do Salmo 23, ele vai falar sobre a peregrinação com o pastor. Quando a ovelha está caminhando, quando uma ovelha está sendo guiada pelo pastor. Davi, ele podia escrever esse salmo e falar desse salmo com muita propriedade, porque ele era um pastor, tinha experiência. E quando ele diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele vem dizendo de provisões que o pastor vai nos fornecer na nossa caminhada. E nesta noite eu separei 7 provisões que não vai faltar na nossa vida enquanto nós tivermos o Senhor como nosso pastor. E a primeira provisão que o nosso pastor vai suprir na nossa vida é: não faltará completa satisfação na nossa vida. Porque o versículo diz: deitar-me faz em verdes pastos. Quando a gente fala de verdes pastos, a gente pensa numa grama bem fofinha, bem verdinha, bem gostosa. A gente deita ao sol, ali a gente descansa, ali a gente olha o céu, ali a gente planeja. E a gente sente o quê? Uma satisfação. A Palestina era um lugar, uma região tropical que tinha somente 2 estações. Ou era muito frio, ou era muito quente. Então, na época fria, as gramas ficavam verdejantes. Mas quando chegava a época da seca, do verão, as gramas ficavam todas queimadas e os pastores precisavam fazer longas caminhadas e levar os seus rebanhos para se alimentarem. E essa caminhada, as ovelhas, elas são animais muito inquietas. E o pastor tinha que conduzir todo aquele rebanho, levar para um lugar para comer, tinha que levar para as águas tranquilas. E na nossa caminhada não é diferente. Como ovelhas do Senhor, o Senhor não nos deixa sozinhos. Amém. O Senhor nunca nos abandona. Pode até o campo estar seco, pode estar faltando alguma coisa, mas aquilo que é indispensável para a sua vida, o Senhor vai prover. E Ele vai te dar a primeira provisão, que é satisfação. O crente, quando ele é firmado no Senhor, mesmo que ele esteja faltando alguma coisa, ele sente satisfação, porque ele sabe que a sua vida está na mão do Senhor. Por isso que às vezes o crente ele fica assim, o pessoal diz que é meio estranho, mas porque ele olha para o Senhor.
Eu não estou vendo nada, mas eu sei que o meu Redentor vive. Então tem satisfação. Hoje não está muito bom, mas eu sei que amanhã vai melhorar, porque o Senhor cuida de nós. Ele é o nosso pastor. Então não vai faltar satisfação para a nossa vida, na nossa caminhada. Mesmo que o mundo esteja perdido, em um grande período de seca espiritual, nós entramos no repouso com Jesus. E eu gostaria que vocês lessem João capítulo 10, versículo 9. Alguém abra sua Bíblia e leia João capítulo 10, versículo 9. Tá bom, pregador, né, irmãs? Amém. Vamos lá. Quem que diz? Quem achou? João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Amém? Se nós precisamos de Jesus, se nós precisamos do Senhor, Ele é o nosso pastor, socorro bem presente. Sabe o que falta em nós, irmãos? É parar, descansar e entendemos que nos braços do nosso pastor nós estamos seguros. O pastor, ele busca a ovelha. O pastor cuida da ovelha. E nós somos ovelhas do seu povo, do seu pasto. Ele nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas Ele nos escolheu. A segunda provisão, para quem é guiado pelo pastor, não falta orientação. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Ovelha é um animal difícil, inquieto. A ovelha, ela se assusta com qualquer perturbação. Vê se a gente não acha essas características em nós. A perturbação está vindo lá longe. Nós já estamos todo mundo desesperado, apavorado, pulando para cá, pulando para lá. A ovelha tem medo de águas correntes. Por que ela gosta de águas tranquilas? A ovelha, se cair no rio caudaloso, irmãos, com aquela quantidade de lã, ela vai fazer o quê? Afundar. A ovelha não gosta de água turbulenta. A ovelha não gosta de água, rio com correnteza. O pastor, quando chega em um certo lugar que não tem uma água tranquila, ele tem que fazer uma barragem. Ele tem que fazer um cercado no rio para a ovelha conseguir tomar água, porque senão ela não vai beber água. O nosso pastor, ele é assim, irmãos. Ele nos guia por águas tranquilas. Que água é essa? É a palavra do Senhor. Quem não está, quem no nosso meio está com sede, é porque não lê a palavra do Senhor. Ali a água que nos limpa, a água que nos transforma, a água que muda o nosso caráter. É uma água tranquila que está à nossa disposição. E Ele nos guia. A palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela nos orienta. Ela nos ensina. Ela nos conduz ao céu. Ela nos ensina a nos comportar neste mundo de pecaminosidade. É a palavra do Senhor. Ela vai formar o nosso caráter. Eu gostaria que os irmãos lessem João capítulo 4, versículo 14. Pode ler. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa é a água que muda o caráter e muda a estrutura do homem. A água, irmãos, nos liberta do pecado. A água que jorra nesta noite, neste lugar, ela transforma a nossa vida. Há um mistério. Todas as vezes que a gente entra na casa do Senhor e ouve a sua palavra, se nós colocarmos em prática, nós somos transformados através da palavra do Senhor. A terceira provisão que não falta para aquele que é guiado pelo pastor é restauração. Refrigera a minha alma. A Palestina é de extensão muito pequena, clima extremamente variado, o calor é tão intenso, o sol é tão escaldante que em determinado horário fica tão abafado que os moradores daquele lugar não conseguem se alimentar.
Mas tem um determinado momento que sopra um vento que vem do norte, que traz um refrigério, um frescor, que vem do pico da montanha do Monte Hermon. Porque o Monte Hermon é uma montanha também conhecida como montanha nevada, com 2.814 metros de altitude. Mas o pico do Monte Hermon, apesar de tudo em volta ser de um sol causticante, o pico é nevado, é congelado. Então, quando lá na Palestina está muito quente, sopra um vento do norte que traz o frescor do pico dessa montanha, aí ela acalma o calor dos moradores daquele lugar. E esse vento traz um refrigério e equilibra a temperatura. Na nossa vida é assim, tudo em volta, quente, queimando, a gente é fadigado, a gente desesperado, mas a gente tem o Espírito Santo de Deus, ele sopra o refrigério sobre a nossa vida e a gente consegue caminhar mais um pouco. Então nós que somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, entendamos que o Espírito está sobre nós e ele refrigera a nossa alma. Se a sua vida está difícil, se o problema, se o sol está te queimando, que às vezes você não consegue comer, você não consegue descansar, não consegue dormir, o pastor está nesta noite e ele sopra com seu refrigério sobre a nossa vida. Ele restaura a nossa força, ele restaura a nossa fé, para que a gente continue até o dia que vai chegar a nossa vitória, ou até o momento em que o Senhor vai arrebatar a sua igreja e nós descansarmos com o Senhor do céu. Amém, glória a Deus. Sentimos-nos abafados, cansados. Nesse momento o Espírito Santo vem com seu sopro, refrigera a nossa alma, nos capacita a continuar na caminhada. Irmãos, o pastor está conosco todos os dias. A quarta provisão é: não faltará instrução. Guia-me pelas veredas da justiça. Quando a gente fala de veredas, falamos de caminhos planos, caminhos retos. E para a nossa vida, irmãos, a função da palavra de Deus é nos instruir em justiça. Deus não somente nos adverte contra o mal, ele nos guia, ele nos ensina. É tão simples, irmãos, é tão simples. E quando a gente lê a Bíblia, o Senhor tem sempre uma palavra para dizer para nós. Se a gente está triste, o Senhor tem uma palavra que nos alegra. Se os nossos pés estão trilhando algum caminho que não deveriam estar trilhando, ele vai dizer que a gente está errando. Instrução para tudo que a gente vai fazer. Às vezes as pessoas pensam que vou abrir uma palavra aqui, mas não é só isso não, mas se a gente começar a ler a palavra de Deus, ela vai falar profundamente no nosso coração. Porque às vezes eu vou ler, estou estudando assim a Bíblia na hora da escola dominical, eu tiro um estudo mais profundo, aí eu fico pensando, meu Deus, quem foi que contou a minha história, né? Aqui, está aqui, igualzinho para nós. Porque o Senhor, ele nos instrui, ele nos adverte. Então na nossa caminhada não falta orientação. Quando a gente erra, de tudo a gente ainda erra, a gente cai, o Senhor nos levanta, ele tem misericórdia, mas a gente nunca faz enganado. Deus, ele vai sempre usar a sua palavra. Deus vai usar um servo para nos falar, para nos instruir. Cuidado. Às vezes tem coisas que acontecem no seio da igreja que a gente nem entende. Deus usa um irmão assim no meio do culto, entrega uma mensagem que a gente fala assim, meu Deus, está meio sem sentido isso, para quem será isso? Mas foi para alguém, porque este lugar aqui, a casa do Senhor, está separado para isso, para nos instruir. Então toda a palavra que é falada aqui, ela tem uma direção, ela tem um destino e ela vai chegar. Então para quem anda com o Senhor não falta orientação. O pastor nos guia nos caminhos da justiça por amor do seu nome, provando que tipo de Deus ele é. Porque o Senhor, apesar de ele ser um Deus maravilhoso, amoroso, misericordioso, bondoso, ele é santo. Ele é santo e ele não pode negar a sua natureza. E ele vai exigir de nós que nós sejamos também santos.
O que é que diz Levítico 19:2? Quem pode ler, por favor? E Salmo 111:9. Levítico 19:2 e Salmo 111:9. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: sereis santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Salmo 111:9. Retenção, enviou o seu povo, ordenou o seu conselho para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. Deus nos instrui. Ele quer que sejamos santos, porque Ele é santo. A igreja precisa ser separada. Precisa ser separada do mundo. A igreja precisa ser diferente, porque Ele é santo. A quinta provisão que não falta para aquele que tem o Senhor como seu pastor: não faltará coragem diante do perigo. Quem é que tem medo? Eu tenho. Eu tento não ter. Quando eu estou com medo, eu falo: Senhor, meu pastor, nada faltará. Aquele que habita os poderes do Altíssimo, a sombra dele está comigo, para eu não sentir medo. Mas na nossa caminhada com o Senhor, não faltará coragem diante do perigo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. É o que mais a gente teme: morte. Vale. Quando você fala de vale, fala de escuridão profunda e mortal. Certeza, mas quando a gente entende que é guiado por um pastor, temos a certeza de ajuda no momento mais difícil da nossa vida. Vales, irmãos, fala de dificuldade. Vale fala de enfermidade, de tempo de sofrimento, de angústia. Mas Deus pode nos dar coragem e nos ajudar em qualquer situação que a gente esteja passando. Glória. Não temer o mal às vezes a gente é tão temeroso que se tocar um telefone, tem pessoas que têm tanto medo, se tocar tem medo até de atender o telefone de ser uma má notícia. Se ligar para minha casa de madrugada, às vezes eu me assusto, irmãos. Eu já penso logo que é o quê? Meu Deus, alguém está ligando para me dar uma má notícia. Às vezes não é nada, né? A gente acorda, coração morrendo, porque a gente tem medo do vale. A gente só quer viver um momento bom. Mas a vida ela não é assim. Porque a própria Bíblia diz que no mundo tereis. A Bíblia não está dizendo que você vai ter um probleminha, não, tá, gente? Fica tranquilo, vai ter um probleminha com ele, não. Ela diz: vocês vão ter aflição. Mas Jesus diz: tende bom. Porque o pastor está conosco. Amém. E quando ele fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, nem a morte a gente precisa temer, porque a morte é o último inimigo que nós vamos vencer. Quando nós passarmos desta vida, nós vamos nos encontrar com o Senhor. Amém. Não precisamos temer este mal. O Senhor está conosco. E se alguém hoje acha que pode estar passando por um vale escuro, sombrio, o Senhor está com você. Amém. E não é uma palavra de autoajuda, não. Ele realmente está. Amém. E o Senhor, Ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Aleluia. Precisamos, irmãos, nos fortalecer nessas palavras, nas promessas do Senhor, porque o Senhor Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Sexta provisão: não faltará a presença divina. Amém. Quantas vezes a gente pensa que está sozinho? Fala: ninguém nem ligou para mim, a irmã não falou comigo, o pastor não falou nada, os irmãos não me visitaram, e a gente pensa que está só. O Senhor não nos deixará, nem nos desamparará. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. É muita certeza que Davi tinha, porque tu estás
comigo. Estamos passando por uma grande dificuldade. Senhor, eu estou aqui triste. Eu estou preocupado, mas eu sei que Tu estás comigo. Lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado. Queria que alguém lesse para mim Êxodo capítulo 33, versículo 14. Deuteronômio 31, versículo 6 ao 8. Êxodo 33, 14. O senhor pode ler? Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Êxodo 33, 14. Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Descansa no Senhor. A presença dele está conosco. O Senhor está conosco. Ele está cuidando. Ele está velando pela sua palavra para se cumprir na nossa vida. O Senhor trabalha enquanto a gente descansa. O que diz Deuteronômio 31, versículo 6 ao 8? Vocês estão demorando, vou passar para a palavra. Esforçai-vos e animai, não temais nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco. Não vos deixará nem vos desamparará. Até 8. Amém. Ele chamou a Josué e disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Amém? Não são minhas palavras, irmãos. É a palavra do Senhor para nós nessa noite. Na presença de Deus há força, conforto, descanso e esperança. Sétima provisão: não faltará conforto na hora da tristeza. A tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado são ferramentas do pastor. A vara é um pau grosso, resistente, compacto e muito pesado. Ele é de aproximadamente 60 centímetros. E ele serve para afugentar os ladrões, as feras que vêm para atacar o rebanho. Então o pastor ele usa essas duas ferramentas para que ninguém ataque a sua ovelha. O cajado, irmãos, de aproximadamente 3 metros de comprimento, com ponta curvada, como um gancho, todo mundo já sabe, que impedia que as ovelhas caíssem à beira dos barrancos e penhascos. A vara é usada para proteger as ovelhas. Às vezes a gente tem uma certa ideia de que Deus está descendo a vara, Deus está descendo o cajado, mas não são ferramentas para maltratar a ovelha, não, é para proteger, é para buscar do perigo, porque a ovelha é um animal muito inquieto. E ela pula para cá, ela pula para lá. O pastor tem que ir na frente, mostrando o caminho. Ela só enxerga de 8 a 10 metros. Ela não tem uma longa visão. E o pastor usava essas ferramentas para guardar o seu rebanho. Ovelhas não têm meios próprios de defesa. Elas são dependentes da proteção do pastor. Então quando chega um leão, chegava um urso, um animal feroz, um ladrão, ele protegia as ovelhas com essa madeira. E o cajado impedia que as ovelhas caíssem nos barrancos. Ela servia exatamente para buscar a ovelha pelo peito. Resgatava pelo peito. Então às vezes a pessoa diz assim: olha, só deu cajado, está descendo o cajado, está descendo. Não, mas é para proteger a ovelha. É uma ideia errada que às vezes a gente tem. Vara e cajado só fazem mal para lobos e feras. Se a gente é ovelha, a gente recebe o cajado, porque certamente estamos caindo na beira do penhasco e ele tem que usar o cajado para nos buscar. Agora, a ovelha
fera, o lobo, o disfarçado tem que usar a vara. Resistente, compacto, pesado, mas para as ovelhas. Nunca será possível ver um pastor usando a vara e o cajado contra a ovelha. Ele vai usar para te salvar da beira do penhasco. Ele vai usar para buscar você no buraco. Ele vai usar para te afastar do inimigo que vem tanto tempo querendo nos roubar do aprisco, nos levar para fora do rebanho. Mas o pastor nesta noite está aqui. Jesus é o bom pastor. Jesus é o bom pastor. E nunca usou a vara ou o cajado para punir a sua igreja. Mensagens que distorcem a ideia daquilo que o pastor quer fazer conosco. O pastor vai à frente, guiando com o cajado, para elas não errarem o caminho. Então tem horas que o pastor tem que buscar a gente, né, irmão? Então o caminho fica meio diferente daquilo que ele trilhou, que a gente não está querendo mais ir para as águas tranquilas, para campos verdejantes. Você está caindo, ele vai nos buscar, ele vai cuidar de nós. Essas são as provisões que são necessárias, indispensáveis para a nossa vida. E creia, o pastor cuida de nós. Esse mãe, só levantar sua mão, se tornar ovelha dessa Cristo. Amém? Irmão, nós somos ovelhas. Amém? O Senhor nos Santo. Eu falei uma coisa muito pesada, foi até com o nosso irmão. Você foi, irmão? Você foi, irmão, ontem, assim, irmão, infelizmente, tem uma parte que vai para o inferno. Senão não se cumpre a palavra. Não é? A palavra diz isso? Muitos são chamados, mas poucos excluídos. Tem uma parte que não vai para o céu, não. Vai perecer. Tem que cumprir a palavra, então uma parte já está caminhando o abismo. Nós precisamos do quê? De policiar. Analisar nossa vida. O que eu estou fazendo? E para quem? O que eu estou fazendo e para quem? Vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado. Vamos ser servos do Senhor. Amém? Vamos ter certeza, convicção. Se Jesus voltar agora, nós subiremos. Amém. Se estamos em dúvida, é porque nós estamos em caminhos diferentes. Amém? O teu servo, a tua serva, Deus, a qual colocou aqui essa carteira de trabalho, porque creio, meu Pai, no poder da oração. Creio, Senhor, que o Senhor pode fazer um grande milagre, Senhor. Então, meu Pai, nós colocamos, ó Pai, agora em tuas mãos, ó Pai, a vida do teu servo ou da tua serva. Que fez, meu Deus, uma bênção, Pai, da falta de emprego. Que o Senhor possa ser, meu Pai, surpreendê-la ou surpreendê-lo. Que veja, ó Pai, o teu cuidado, Senhor, em prol, meu Pai, o teu servo ou a tua serva. Nós te pedimos, ó Pai, e cremos no teu milagre na vida desta pessoa, em nome de Jesus. Também, ó Pai, nos agradecemos por este culto maravilhoso, a qual o Senhor se fez presente em cada saudação, em cada louvor, e na tua palavra, Senhor. Meu Deus, aprendemos muito de ti essa noite, porque não foi a tua serva falar, Senhor, com o teu Espírito Santo que habita nela. É pensando aqui, ó Pai, regozijados e alimentados da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Da sua mão, o amor de Deus, nosso Pai amado, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito sejam conosco, hoje e eternamente. A igreja diz amém. Salve o irmão, Pai Senhor. Vai morar no céu. Aleluia. Quero lhe dizer que muitos aqui
não sabem o meu problema, não conhecem o porquê estou aqui, não sabem. Mas que hoje em diante, que eu quero te dizer, você vai saber tudo. Aleluia, glória a Deus. A viagem um pouco longa, mas para fazer a obra, a gente não mede distância, a gente não mede altura, a gente não mede metro, a gente vai, porque quando Deus ele tem um chamado na vida de cada um de nós, a gente tem que ir, e é por obediência, e é por amor. Se você vai fazer a obra, vá com amor. Jesus ele diz, vai, te esforça-te, que eu te ajudarei, e tenha bom ânimo. Então é pra gente ter bom ânimo, é pra gente se esforçar, é pra gente crer nele, é pra gente confiar nele. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, eu vou contar um pouco do meu problema. O suportador de ostogines imperfeitos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já me quebrei 40 vezes. Sou uma menininha de porcelana aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus sou uma menina perfeita. Entre 5.000 crianças no Brasil, nasceu uma com as torchinhas imperfeitas. A única que anda no Brasil sou eu. Você pode ver em rede TV, pode ver nos jornais, que aquelas crianças que têm o mesmo problema que eu não andam. Aleluia. Mas eu ando. Mas não é para me gabar, não é para mim querer ser, não. Porque se fosse do meu agrado, se fosse do meu jeito, aí todas andassem, aí todas, aleluia, pudessem fazer a obra, pudessem andar, pudessem ser felizes, como eu. Mas não é do meu jeito, não é do meu agrado, não é do meu modo, é do jeito de Deus, é do agrado dele. Então se é do agrado dele, se é do poder dele, se é da autoridade dele, se é do modo dele, porque quem sou eu para empatar? Quem sou eu para querer mandar nas coisas de Deus? Não posso, não tenho condições. Sou humana igual a você. Jesus ele me deu um dom e também pode te dar nesta noite. Jesus ele me deu o dom de pregar. Glória a Deus. E ele também pode te dar. Jesus me deu o dom de louvar. Eu também posso louvar. Você também pode louvar. Você também pode ter esse dom. Porque Deus ele deu um dom a cada um. Basta você buscar. Basta você dar lugar. Basta você entregar a sua vida para Jesus. Você que não é evangélico, escute só. Basta você, aleluia, confiar nele. Basta você buscar a palavra de Deus. E você vai saber que ele é a verdade, que a palavra dele é a verdade. Ele próprio diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Então ele é o caminho, então ele é a verdade, então ele é a vida. Então por que você não serve a ele? Então passo para ele nesta noite. Deixe Jesus te tocar, deixe Jesus te envolver, deixe Jesus tocar você, deixe o Espírito Santo de Deus amar você. Eu não sei como
Se você chegou oprimido, se você chegou cansado, se você chegou magoado, se você chegou ferido com algumas palavras, se você chegou só misericórdia, eu não sei e nem me importa saber. Sabe por quê? Importa a Deus. Clame Ele, busque a Ele, contemplar a Ele. Eu não posso fazer nada não. O pastor não pode fazer nada não, senão oração. Quem pode fazer é Ele. Quem pode agir é Ele. Apenas estamos aqui, aleluia, não me interessa nada não. Estamos aqui buscando Deus que voltou na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. Foi pelo trocado, foi pelo viciado, foi pelo alcoólatra. Ele deu a vida por mim e por você. Então por que você não entrega a sua vida a Ele? No finalzinho eu vou estar fazendo igual a mim. Mas essas palavras, o qual o Espírito Santo mandou eu dizer para a igreja: descanse só nele. Aleluia. O Espírito Santo mandou te dizer: eis que venho sem demora. Então se ele vem sem demora, busque a Ele, clame a Ele, louve a Ele. É tempo, igreja, é tempo de você buscar, porque o tempo de cantar já chegou na terra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória, Vou fazer uma oração agora em um ato de fé, em um ato de confiança no Senhor. Amém? Igreja, se puder, fiquem de pé. Aqueles que não puder, fiquem sentados. Deus ele vai te ouvir no mesmo modo. Basta você clamar a Ele. Curve a cabeça e vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, meu Deus e meu Pai, eu creio, Senhor, na tua vitória. Eu creio, Senhor, na tua confiança. Eu creio, Senhor, eu tenho muita fé em ti, Deus amado, que o Senhor pode, Senhor, agir nos lares, nas famílias, ou Senhor, no emprego de cada um. Meu Deus amado, abençoa esse pessoal daqui da nação. Senhor, abençoa a vida deles. Senhor, onde eles fizeram a planta verdadeira, que eles venham ser tocados, que eles venham ser, aleluia, tocados com o teu Espírito Santo. Meu Deus amado, meu Deus querido, meu Deus santo, é no nome de Jesus, é no teu nome, Pai amado. Eu sei que o Senhor faz poder, eu sei que o Senhor faz maravilhas. Eu não sei, Senhor, como o teu povo chegar aqui, mas eu só sei de uma coisa: se estiver ferido, meu Deus amado, para aliviar. Se estiver magoado, fique essa mágoa do coração. Se estiver, meu Deus amado, com enfermidade, cura, faz um milagre nesta noite. Meu Deus amado, meu Deus querido, meu Deus santo, eu não sei da forma, Senhor, que estou sendo chegaram aqui. Meu Deus amado, meu Deus querido, abençoa cada um jovem, abençoa cada um adolescente, abençoa cada uma vida que se encontra neste lugar. Dio te fassi che vedere essere da cantare la bastella, e le la cantare la basto, e tutto il nome si raccoglie, mi sta che prendi todo toda si va do inimigo, toda macumba, toda feitiçaria, toda da covardia, todo o laço do inimigo, isso aqui é nova agora, isso aqui seja agora, na vida de cada um. Eu sei, Senhor, que o Senhor é teu plano, então cumpre os seus de plano, que o teu povo não se está vindo a favor. Meu Deus amado, é assim, meu Deus, que eu já te oro e já te agradeço, que a cidade diga assim, que esta cidade vem estar impactada com teu nome, vem estar, Senhor, renovada.
chamado, Senhor querido. Se for da tua vontade, Senhor, converte. Se for da tua vontade, renova. Se for da tua vontade, batiza nesta noite. Se for da tua vontade, troca fogo para os pés. Oh, Senhor, levanta, canta, lava, assim eu estou chamado. Como o Senhor fez na vida de Isaac, como o Senhor fez na vida do seu pai Abraão, como o Senhor fez na vida de Sara, a sua mãe. Eu estou chamado. Seja também com este povo, seja também com o povo de Recife. Eu no teu nome, Jesus da glória. É assim que eu te amo, é assim que eu já te agradeço. Em nome de Jesus Cristo, a igreja diz. Amém, povo de Deus. Pode tomar os seus assentos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar louvando a Ele. Peço à igreja que me ajude, pois no começo já falei que estou rouco. Mas vamos louvar a Ele. Aleluia. Pode soltar. Quem manda aqui é ela muito. Ele não recebe ordem se nem é mandado. Ele mesmo é quem manda e faz como ele quer. Jesus que julga todos sem ser subornado. Nunca se sente cansado assim, só ele é. Deus nunca é substituto e nem expiador. Não deve pra ninguém dar baixa corredor. É absoluto e não deve em nada. Do universo inteiro, da escritura inteira, não existe clima pra falar com ele. Aqui de todo mundo, Senhor, a largada. Esse é meu Deus, que conhece a humanidade por dentro e por fora. Esse é meu Deus, o Senhor pede a caridade perto da sua glória. Esse é meu Deus, não se vende, não se quente, é mais superior. O futuro da ciência ele já domina, que na medicina ele é professor. Porque não existe nada no seu nascimento, é não Deus que ensina o conhecimento e a sabedoria é a luta dele. Trouxe a caridade, não precisa secretário pra agitar seus planos, não depende de conselho de seres humanos. Toda honra e toda glória seja dada a ele. Aleluia, glória a Deus. Pra ele, por ele, com ele, só dele, aqui ou em qualquer lugar, que manda em tudo ele. Pra ele, pra ele, é por ele, toda honra, toda glória. Você está aqui por causa dele, sua família está aqui por causa dele. Você está se alimentando, você está do cenário cheio por causa dele. É por ele, é pra ele, que manda aqui ele, aleluia. Glória a Deus. Que conhece a humanidade por dentro e por fora. Esse é meu Deus, o Senhor pede a caridade perto da sua glória. Esse é meu Deus, não se vende, não se quente, ela é superior. O futuro da ciência ele já domina, que na medicina ele é professor. Aleluia, glória a Deus.
traição. Destrói as bases que sustentam o coração. Ser é bem assim, é tão difícil suportar.